Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveite e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial da novela Sol de Verão. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Sol de Verão foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 8 da noite, que estreou no dia 11 de outubro de 1982, terminando no dia 19 de março de 1983, com um total de 137 capítulos e completando hoje exatos 40 anos de sua estreia. Foi escrita por Manuel Carlos, com direção geral de Roberto Talma. A trama começava com a história de Raquel, Irene Ravache, que, infeliz no casamento, decide se separar do marido, o empresário Virgílio, vivido por Cécile Thierry, no dia do aniversário de 15 anos da filha do casal, Clara, feita por Débora Bloch. Disposta a dar uma virada em sua vida, ela se muda com Clara de Petrópolis para o Rio de Janeiro, passando a morar na casa da mãe Laura Beatriz Segal, em Ipanema. Ali, se apaixona pelo charmoso, mas rude Heitor Jardel Filho, dono de uma oficina mecânica. Ele mora com a irmã Irene, Beatriz Lira, em um sobrado antigo. Heitor é o típico carioca que gosta de viver à noite e que se negou até então a um compromisso amoroso maior, porém acaba arrebatado por Raquel. Após tantos anos de casamento, Raquel tem dificuldades para se entregar ao novo relacionamento, mas Heitor a conquista. O casal vive um intenso romance que não conta com o apoio da mãe e dos amigos de Raquel por causa da diferença de classe social entre os dois. Entretanto, apaixonada, ela se muda para o sobrado do mecânico. Clara sofre com a separação dos pais e fica muito dividida, especialmente por ter que se afastar do convívio com o pai, a quem é muito ligada. Virgílio não aceita a separação, cercando Raquel de todas as maneiras e dizendo a todos que ainda a ama. Acompanhando a trajetória dos dois está o surdo-mudo Abel, Tony Ramos, um jovem divertido, sensível e inteligente. Porém, as pessoas sabem muito pouco sobre ele. Por trás de tanta simpatia e carisma, Abel esconde suas tristezas e está à procura dos pais e de sua verdadeira identidade. Sem família, ele se emprega na oficina de Heitor e passa a morar no sobrado. Por causa da proximidade com Abel, Raquel encontra uma oportunidade de dar aulas para uma turma de deficientes auditivos no instituto onde ele estuda. Ao longo da trama, Abel desperta o amor de Clara e da aeromoça Olivia, Carla Camurati. E esse é um resumo bem resumido da história do Manuel Carlos, que mais uma vez parecia que ia arrebatar corações. Mas aconteceram algumas coisas nos bastidores dessa trama que a gente vai descobrir daqui a pouco. Porque antes eu vou falar um pouco mais dessa trama para vocês, porque eu vou apresentar os núcleos de Sol de Verão, para a gente não ficar conhecendo apenas os protagonistas. Primeiramente, nós temos então ali o núcleo de Abel, né, que vive no início da história com o seu pai, Caetano, feito pelo Gianfrancesco Guarnieri. Aos 8 anos de idade, ele teve meningite, ficou surdo, mudo, e aos 18 anos, o seu pai foi acusado de um crime, fugiu para não ser preso, ele nunca mais teve notícias. Desconhecendo a identidade de sua mãe, Abel fica sozinho no mundo. Ele frequenta uma escola especializada e vai trabalhar como mecânico, né, como ajudante ali, braço direito do Heitor, que aproveita suas habilidades para consertar coisas. Já o pai do Abel, Caetano, ele foi acusado de curandeirismo e aí fugiu, abandonando assim o seu próprio filho, ao qual criou sem a ajuda da mãe. Esse é um dos segredos da novela, né? Quem era a mãe de Abel? E ao longo da trama é descoberto aqueles segredos, né, a lá Manuel Carlos.
Já no núcleo do Heitor, nós temos a Irene, que é a irmã dele, com quem ele mora, a Lola, que é uma namorada esporádica vivida pela atriz Tânia Sher, que é completamente apaixonada por ele e sofre por ela saber que ele não tem intenção de levar o relacionamento mais a sério, de propor casamento. E ainda nesse núcleo, os mecânicos que trabalham com o Heitor. São o Pedrinho, vivido pelo Gésio Amadeu, e o Gaspar, feito pelo Edson Silva. E a mulher do Pedrinho, a Matilde, feita pela Maria Alves, que é vizinha e também amiga da Irene. Já no núcleo da Raquel, que é uma professora, né, que se formou, mas nunca exerceu a profissão, porque acabou se casando e se dedicando ao lar. Além da filha Clara, a mãe Laura e o ex-marido Virgílio, tem o Gilberto, que é vivido pelo Ivan Mesquita, um cinquentão charmoso e boa pinta, que surge ali no meio da trama e desperta o interesse amoroso da Laura, a mãe da Raquel. Também a empregada da Laura, Madalena, feita pela atriz Dulce Nacarate, e a empregada do Virgílio, Vera, vivida por uma atriz chamada Marise Cigani. Ainda temos o núcleo da Sofia, feita pela Yara Amaral, uma mulher rica e sofisticada, porém entediada, que tem como principal distração ficar olhando através de seu binóculo a praia e a sua vizinhança do alto de seu apartamento. No passado, já casada, ela teve um caso extraconjugal com o Caetano, lembra do Caetano lá atrás, o pai do Abel, e ao longo da trama se descobre que ela é a verdadeira mãe do Abel, que a Sofia achava que tivesse morrido. Na verdade, o bebê fora entregue pelo marido de Sofia ao Caetano, que prometeu sumir com a criança em troca de um bom pagamento. Olha aí, Manuel Carlos já causando polêmica com uma história bem complexa, né? Um marido que descobre a traição da esposa, em vez de julgar, de humilhar, querer separar ela, querer se separar dela, não. Ele prefere agir como normalmente talvez uma figura feminina agiria, né? Numa novela, pegar o bebê, vender para manter o casamento. Aqui é o homem querendo manter o casamento. E o marido da Sofia é o Hilário, feito pelo Carlos Kreber, que é um médico, e o casal tem 2 filhos, o Miguel, vivido pelo Mário Gomes, e o Romeu, feito pelo Miguel Falabella. O Miguel faz o estilo bonito e esportista, que trancou a faculdade de medicina, e passa o dia inteiro na praia voando de ultraleve, gerando um certo atrito com o pai. Alegre e bem-humorado, ele leva a vida numa boa, bem diferente do irmão Romeu, que é mais sério, responsável, compenetrado nos estudos e que cursa medicina como o pai queria, né, que ambos os filhos cursassem. O Romeu, obviamente, rivaliza ali com o irmão, de quem no fundo sente uma certa inveja, e namora a Mônica, vivida pela Mônica Torres, que é uma colega de faculdade. Nesse núcleo ainda tem o motorista Amadeu, vivido por um ator chamado Nelson Wagner. Aqui, esses 2 irmãos, vividos pelo Mário Gomes e o Miguel Falabella, me lembrou muito os gêmeos de Viver a Vida, né? Um mais leve, descontraído, outro mais sério, responsável. Um estudava medicina, o outro já era arquiteto. Existia ali meio que uma rivalidade entre os dois. Então, bem o jeito Manuel Carlos de escrever uma trama e criar personagens. Aí nós vamos ao núcleo do Horácio, que era o Paulo Figueiredo, um professor no instituto, né, onde o Abel estudava para deficientes auditivos. Mora no mesmo prédio da Laura, que é a mãe da Raquel, e é quem encaminha o Abel para trabalhar na oficina mecânica do Heitor. Desquitado, ele também se interessa pela Raquel, com quem passa a disputar ali em algum momento com o Heitor, e ele hesita ali entre uma vida independente e as responsabilidades com a filha pré-adolescente Glorinha, vivida pela Monique Cury, que está sempre demandando a sua atenção. Tem também a ex-mulher do Horácio, Geni, feita pela Márcia Rodrigues, o namorado de Geni, um fotógrafo chamado Franco, uma funcionária do Instituto chamada Zenaide, vivida por uma atriz chamada Zélia Toledo, a amiga da sua filha Simone, feita pela Isabela Garcia, a irmã Luzia, vivida pela atriz Maria Helena Pader, que é freira no colégio onde Glorinha e Simone estudam. Aí também temos o núcleo do Germano, feito por um ator chamado Elber Rangel. Ele é o irmão mais novo do Virgílio, tem uma floricultura e é completamente dominado pela esposa, Flora, vivida pela Isabel Ribeiro, que é amiga de Raquel, que é inteligente, ambiciosa, tem uma paixão por dinheiro e sente uma certa inveja do sucesso do cunhado Virgílio. Ainda o filho pequeno do casal Rogério, vivido pelo Berdan Júnior, e a funcionária da floricultura, Zezé, vivida por Teresa Mascarenhas. Finalizando os núcleos, temos os personagens do prédio de Ipanema,
que é onde vive a Laura, e com quem vai morar a Raquel quando se separa do Virgílio. Esses personagens são a aeromoça Olivia, vivida pela Carla Camurati, que é romântica, assediada pelo Miguel, mas acaba se apaixonando pelo Abel. Ela divide o apartamento com a amiga Beatriz, feita pela Isis de Oliveira, que também é aeromoça. O porteiro Zito, vivido pelo Nelson Xavier. E a mulher de Zito, Noêmia, feita por Camila Amado. Esses, então, são todos os núcleos da novela Sol de Verão, da qual a gente vai saber um pouco mais agora das curiosidades de bastidores. A história do surdo-mudo Abel, vivido por Tony Ramos, servia de sustentação para uma história ousada para a época. A mulher que quebra com os vínculos do casamento para seguir os seus próprios sentimentos. No caso, a personagem Raquel, de Irene Ravache. No entanto, Manuel Carlos fez a novela para o amigo Jardel Filho, cujo personagem Heitor formava a tríplice de protagonistas com Raquel e Abel. Jardel participou da sinopse, da ideia inicial da novela, conforme o depoimento do próprio Maneco, ao livro A Seguir Cenas do próximo capítulo. A outro livro, Autores, Histórias da Teledramaturgia, Maneco contou, abre aspas, Sol de Verão nasceu em um Réveillon, durante um café da manhã no Hotel Caesar Park, no Rio de Janeiro, com Jardel Filho, muito amigo meu, para quem eu estava escrevendo um espetáculo de teatro. Comecei a querer fazer uma novela para ele e escrevi Sol de Verão. Fecha aspas. Em outubro de 1982, as chamadas anunciavam: esse ano, o verão começa mais cedo e ninguém mais será o mesmo depois dele. E de fato, não foi. Lamentavelmente, Sol de Verão culminou com a morte de Jardel Filho, apenas 4 meses após a estreia. O ator sofreu um ataque cardíaco fulminante em 19 de fevereiro de 1983, no sábado após o carnaval. Sua morte gerou uma comoção nacional e abalou a todos da novela: autor, diretores, elenco e equipes técnica e de produção. Após ter ido ao ar o último capítulo gravado com Jardel, o elenco apareceu em off, dando depoimento em homenagem ao ator. A Globo decidiu encurtar Sol de Verão, mas precisava de um tempo, pois a atração seguinte, Louco Amor, de Gilberto Braga, não havia sequer entrado em pré-produção. Manuel Carlos alegou que não conseguiria levar a trama adiante por muito mais tempo sem Jardel Filho. Então, pediu para sair. Ao livro Autores, o autor declarou, abre aspas, quando Jardel morreu, evidente que fiquei muito abalado. A Globo estava preocupadíssima com o que fazer com a novela. Sugeri que se assumisse a morte dele na trama, porque o Brasil inteiro sabia que o Jardel havia morrido. Era uma tristeza nacional. Nós faríamos mais 15, 16 capítulos e encerraríamos a novela. Boni me mandou um comunicado dizendo que não daria para ser apenas 15, 16 capítulos, porque a próxima novela não estava pronta. Eu precisaria continuar a escrever os capítulos enquanto preparava uma novela seguinte. Eu discordei e não quis fazer. Pedi que dessem a tarefa a outro autor. Fecha aspas. Lauro César Muniz, então, foi acionado e finalizou a novela. Como ele não acompanhava a trama, teve colaboração de Gianfrancesco Guarnieri e Paulo Figueiredo, que faziam parte do elenco. A conclusão de Sol de Verão foi tumultuada. Os textos eram entregues em cima da hora e as cenas eram gravadas pouco tempo antes de irem ao ar. Bom, isso não é um privilégio de Sol de Verão em relação a Manuel Carlos, né? A gente sabe que o Maneco, ele tem esse pequeno probleminha, ou tinha, né? Infelizmente, não está mais escrevendo, mas Mulheres Apaixonadas, né? Uma trama muito conhecida por Maneco escrever praticamente em tempo real. Lauro César Muniz revelou ao livro A Seguir Cenas do próximo capítulo, abre aspas. Eu escrevi o capítulo hoje, que seria gravado amanhã e exibido depois de amanhã. A distância entre o que eu escrevia e o que ia ao ar era mínima. A novela tinha uma frente de apenas um capítulo. Fecha aspas. Diante das dificuldades, a Globo optou por manter a ideia de Manuel Carlos. Mesmo sem ele, Sol de Verão terminou em 17 capítulos, 3 semanas após a morte de Jardel Filho, tendo seu fim antecipado em 2 meses. Na sequência, a Globo reprisou como tapa-buraco a novela O Casarão, de 1976, e também escrita por Lauro César Muniz. Ela foi ao ar em forma compacta, apenas 18 capítulos, para que Louco Amor pudesse estrear em tempo hábil.
A reprise de O Casarão derrubou a audiência da Globo. A TV Bandeirantes aproveitou então para estrear a sua nova novela com um grande alarde, Sabor de Mel, escrita por Jorge Andrade, e no mesmo horário de O Casarão, com muitos profissionais da Globo, inclusive o Roberto Talma, que era o diretor de Sol de Verão. Enquanto o Casarão esteve no ar, a nova atração da Band se deu bem. Porém, com a estreia de Louco Amor, a Globo voltou a liderar a audiência com larga vantagem. Depois de Sol de Verão, após mais de 10 anos de Globo, Manuel Carlos não renovou o contrato com a emissora, permanecendo 9 anos afastado. Só retornou em 1991 para escrever Felicidade. Então, não desligou-se mais. Essa saída de Maneco da Globo nada tem a ver com Sol de Verão ou a morte de Jardel Filho. Conforme explicou o autor ao livro A Seguir Cenas do Próximo Capítulo, abre aspas. Não foi por causa do episódio do Jardel, mas por causa de um texto que escrevi na revista Veja, falando sobre o comportamento inadequado de um dos diretores da Globo. Isso causou mal-estar na empresa, e quando meu contrato venceu, não foi renovado por decisão de ambas as partes. Já não havia clima para continuar lá, mas a prova de que foi uma situação circunstancial é que fui chamado a voltar e voltei em 1991. Fecha aspas. Manuel Carlos não criou em Sol de Verão uma protagonista chamada Helena, praxe em suas novelas. De acordo com o autor, a única personagem com o perfil de Helena seria a de Isabel Ribeiro, mas ela era de uma trama paralela. Assim, Maneco manteve a protagonista com o nome Raquel e batizou a personagem de Isabel Ribeiro de Flora. Sobre isso, ao livro A Seguir Cenas do Próximo Capítulo, Maneco declarou, abre aspas, inicialmente, Raquel seria Helena, mas eu achei que a personagem Flora tinha mais características que eu queria dar a uma Helena. Acabei mudando isso também, já que Flora era uma personagem circunstancial sem o peso que eu queria. E assim, mudando várias vezes de ideia, acabei deixando a novela sem uma Helena. Destaque para o sensível trabalho de Tony Ramos como surdo-mudo Abel. Nas escolas, as crianças passaram a reproduzir a linguagem dos surdos-mudos. O alfabeto dos sinais passou a ser distribuído nas ruas das grandes cidades. A equipe de cenografia da novela, sob o comando de Raul Travassos, construiu em alvenaria, em plena cidade do Rio de Janeiro, todos os ambientes necessários às gravações das cenas externas. A produção construiu no bairro do Flamengo o conjunto composto pelo sobrado de Heitor, o prédio onde morava Raquel e um terreno baldio. Sol de Verão foi a primeira novela da atriz Dulce Nacarate e dos atores Elber Rangel e Miguel Falabella, que erroneamente tinha seu sobrenome grafado como Faia Bela nos créditos da abertura. Foi o retorno de Irene Ravache às novelas da Globo após um hiato de 16 anos. A última havia sido Eu Compro Essa Mulher, em 1966. E Nelson Xavier, afastado das novelas da Globo há 14 anos, a última havia sido Sangue e Areia, em 68, também voltava nessa trama de Manuel Carlos, assim como Gésio Amadeu, que tinha atuado pela última vez em A Cabana do Pai Tomás, em 1970, 12 anos antes. Por seu trabalho em Sol de Verão, Irene Ravache foi eleita pela APCA a melhor atriz de 1982, juntamente com Marília Pêra pela minissérie Quem Ama Não Mata, Tânia Alves pela minissérie Lampião e Maria Bonita e Cleide Diáconis pela novela da Bandeirantes Ninho da Serpente. Débora Bloch, também de Sol de Verão, ganhou o troféu Revelação. Irene Ravache ainda foi premiada pelo troféu Imprensa de Melhor Atriz de 1982. A abertura da novela lançou itens de moda praia para o verão de 1983. Gravada em estúdio, exibia moças de maiôs e biquínis, rapazes de sunga, viseiras, óculos, relógios, bijuterias e acessórios de cores berrantes, em corpos morenos e besuntados de óleo. Até uma loção bronzeadora que levava o nome da novela foi lançada comercialmente. O verão, bem como os elementos que marcam a estação, como a sensualidade, o calor e a praia, foram representados por meio de closes em corpos bronzeados, brilhantes e malhados. O fundo azul contrastava uma coleção de cores quentes presentes tanto nos corpos como nos trajes de banho e demais acessórios típicos. Aliado às poses e aos movimentos marcados pelos modelos, as cores e a fotografia conferiam um aspecto estilizado ao vídeo, lembrando um elegante e sensual editorial de moda praia produzido em estúdio. Uma marca de sorvete foi o caso único de merchandising estampado em uma capa de trilha sonora de novela.
O LP internacional de Sol de Verão exibia uma moça com o sorvete sem nome. Exatamente, a marca do sorvete era Sem Nome. Sol de Verão terminou com uma cena de Jardel Filho e Irene Ravache congelada, surgindo na tela a seguinte mensagem, narrada em off por Irene. Uma ideia não morre. É uma semente que germina, despertando novas ideias. A bandeira de Heitor está em nossas mãos. Outros casos notórios de morte de atores durante novelas foram, apenas para citar alguns, os de Hamilton Fernandes, em 1968, durante as gravações da novela Sangue e Areia, a de Sérgio Cardoso, em 1972, quando ele protagonizava a novela O Primeiro Amor, Otelo Zeloni, que era protagonista de O Conde Zebra, em 1973. Daniela Pérez, brutalmente assassinada em 1992 por um colega do elenco da novela De Corpo e Alma. Rogério Cardoso, enquanto participava da segunda versão do seriado A Grande Família, em 2003. E Humberto Magnani e Domingos Montaner, que faleceram enquanto gravavam suas participações em Velho Chico, no ano de 2016. Humberto fazia o padre da história e Domingos era o grande protagonista, mocinho, herói da trama. Esses foram apenas alguns casos, tiveram muitos outros, mas eu creio que esses tenham sido os mais marcantes e chocantes para o grande público, assim como o falecimento do Jardel Filho. E por razões óbvias, claro, Sol de Verão nunca foi reprisada. Mas apesar dessa tristeza toda, eu tenho muita vontade, né? Espero que um dia o Globoplay recupere essa trama, porque diferente da novela de Corpo e Alma, que realmente só vai trazer uma energia ruim se essa novela vier a público novamente, eu acredito, Sol de Verão foi uma fatalidade, né? Foi uma morte natural, se é que a gente pode dizer assim, um ataque do coração. Acho que a morte nunca é natural. Mas, enfim, eu gostaria muito de assistir Sol de Verão. Acho que é uma novela delicada, bonita, bem ao estilo do Maneco, e gostaria de conferir. E esse foi o vídeo de hoje, o especial 40 anos da estreia de Sol de Verão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve agora! Para tudo, quer dizer, não precisa parar nada. Só mete o dedão no botão vermelho. Vermelho, tá, gente? Uma cor importantíssima. E me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.